Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou David Nunes e hoje eu vou trazer para vocês aqui os 5 jogos que eu mais gosto do Super NES, do nosso saudoso Super Nintendo. Lembrando que não são os 5 melhores jogos do console, pessoal. São os 5 jogos que eu mais gosto. Essa é a minha opinião. Ou seja, por algum motivo pode não ser um jogo tão bom graficamente, pode não ser o melhor beat'em up, pode não ser o melhor jogo de esporte, pode não ser o melhor jogo de aventura, mas trata-se dos 5 jogos que eu mais gosto, porque de alguma forma marcaram para mim de acordo com a época que eu joguei e que eles foram lançados, e muitos têm algo de muito especial. Eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva-se no canal, deixa o seu like para fortalecer. A gente está fazendo mais vídeos como esse e até o próximo, se Deus quiser. Live 10. E o quinto colocado é Top Gear 1, exatamente, um jogaço lançado pela Kenco, exatamente, uma empresa que hoje infelizmente já foi extinta, mas que revolucionou a forma de se jogar jogos de corrida, jogos de velocidade. Tratava-se de um jogo muito simples, né, com comandos vertical, onde você comandava o carro para a esquerda e para a direita, e era um jogo fantástico, e com gráficos 2D, você tinha a opção de correr em vários países e consistia em você ser o piloto mais rápido do mundo. Mas qual o diferencial desse jogo de corrida? A sensação de adrenalina que despertava no jogador, uma sensação de velocidade como nunca vista num jogo de corrida, além de você poder competir com o seu próprio parceiro, você ter a opção de escolher o seu carro mais rápido ou o carro mais estratégico, você ter o nitro e você ter a estratégia de ter que saber o momento certo de reabastecer para não ficar sem combustível. Tratava-se de um jogo como você via nas corridas de Fórmula 1, um carro que você tinha muita velocidade, mas se não soubesse ter uma boa estratégia, poderia ter o risco de ficar sem combustível durante a corrida. A opção de você fechar o seu parceiro, o seu oponente nas curvas, fazer curvas em alta velocidade, você correr durante a noite, você correr no deserto, você fazer curvas fechadas. Além de gráficos muito bem feitos, jogabilidade fantástica, você ainda tinha uma trilha sonora excelente, uma trilha sonora alucinante que levava o jogador a outro mundo. Era mesmo fantástico. Tanto é que até os dias atuais, muitas das trilhas sonoras de Top Gear são utilizadas em canais do YouTube como temas de fundo. Top Gear marcou toda uma geração, ainda teve a versão 2 e Top Gear 3000. Top Gear, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores jogos de corrida de todos os anos, dos últimos tempos, e marcou demais, além de ter sido exclusiva do Super Nintendo. Se você gosta de Top Gear, comenta aí no vídeo. Se você tem o seu jogo de corrida preferido no 16 bits, comenta aí também, me diz qual das versões de Top Gear você mais gosta. E o jogo que eu mais gosto, o quarto colocado da minha lista, é Batman: O Retorno. O jogo, lançado em 1992 pela Konami, trata-se de um beat'em up, baseado no filme da mesma época vivido por Michael Keaton nos cinemas. O jogo é bem fiel ao filme, e na época eu gostava muito de jogos de beat'em up, principalmente Final Fight. Era muito difícil de se encontrar em consoles domésticos, não era mais comum você encontrar em arcades, mas o Batman veio numa época em que a Capcom praticamente dominava os jogos de beat'em up, e é um jogo muito fiel com uma grande variedade de inimigos, cenários muito bem feitos e uma jogabilidade excelente. Um jogo que marcou demais e por isso é o meu quarto jogo favorito da minha lista. Curtam um pouco do jogo comigo aqui. Enquanto eu jogo um pouquinho aqui, vamos reviver essa época tão marcante. A grande variedade de inimigos é muito grande, como você pode ver. Inimigos de motoca, os palhaços tradicionais do filme. Neste jogo é possível você arremessar eles contra a própria parede, destruindo parte do cenário, ou até mesmo utilizando um inimigo contra o outro, batendo cabeças com cabeça. Como percebe-se, os inimigos são bem ágeis, a memória artificial nesse jogo funciona bastante. Se você vacilar, certamente perderá uma grande quantidade de life e até mesmo vidas, e custará bem caro para você chegar ao final do jogo.
Os gordinhos também marcam presença nesse clássico e estão bem apelativos. Se você der mole, certamente perderá muito life com eles. Mas tudo tem um esqueminha, se você não ficar de frente, como toda regra para os jogos de beat'em up, basta atacá-los de lado. Se você não ficar de frente, não terá grandes danos. Batman Returns se tornou um clássico dos beat'em ups, por ser muito fiel ao filme, por ter uma jogabilidade excelente, uma dificuldade mediana e ser um jogo sensacional. Marcou muito, por isso é o meu quarto colocado nessa lista dos 5 melhores jogos do Super NES. E o meu terceiro lugar fica com Tartarugas Ninjas Win Time, ou Tartarugas Ninjas 4. Lançado em 1991, logo no lançamento do Super Nintendo, ela mostrou pra que veio. Tratava-se de um jogo fiel ao desenho que era reprisado no programa da Xuxa no horário dominical. O jogo ficou fiel ao desenho, trazendo uma jogabilidade excelente, personagens muito bem detalhados, uma jogabilidade muito rápida, trilha sonora fantástica e a opção de jogar 2 jogadores simultâneo. Um jogo muito bem feito, um jogo que eu joguei bastante e que tem muitos fãs e até os dias de hoje é um grande sucesso. Tartarugas Ninjas in Time tinha a opção de você arremessar os oponentes contra a tela do televisor, que isso fazia um diferencial muito grande, além de uma jogabilidade muito rápida e veloz. Esse é um dos clássicos dos beat'em ups, lançado também pela Konami, que na época tinha como principal rival a Capcom, que dominava o segmento de beat'em ups. Esse foi um sucesso e por isso é o meu terceiro colocado. Vamos curtir um pouquinho de Tartarugas Ninjas Win Time. Assim como todos os jogos de beat'em up, era um jogo que bastava ter estratégia. Se você não atacasse de frente, certamente você levaria vantagem contra os seus oponentes. Um jogo muito gostoso, muito divertido e que até hoje... Galera, e o meu segundo colocado, o jogo que eu mais gosto do Super Nintendo é Street Fighter 2. Isso mesmo, Street Fighter 2, lançado entre 1991 e 1992, pra mim é o jogo de Street Fighter que eu mais gosto nos 16 bits, ou melhor, no Super Nintendo, já que só ele teve Street Fighter. Mais tarde teve a versão Street Fighter Turbo pro Mega Drive, mas durante alguns anos apenas o Super NES teve esse clássico dos arcades lançado pela Konami, Street Fighter 2. Aí vocês me perguntam, mas por que Street Fighter 2 teve a versão Champion, Super Street Fighter, Street Fighter Turbo? Você me diz que Street Fighter 2 com apenas 8 personagens selecionáveis é o seu preferido? Sim, é o meu preferido. Vou explicar para vocês por que eu mais gosto é o Street Fighter 2. Street Fighter 2 foi lançado em 1991, ano em que o Super Nintendo foi lançado, ou seja, quando eu conheci essa maravilha de console de 16 bits da Nintendo, Street Fighter 2 já estava presente. Eu já me deparei com o Super NES jogando Street Fighter 2, assim como os demais jogos que eu cito nesse jogo, Batman Retorno e Tartaruga Ninjas Win Time também é da primeira larva de lançamento do Super NES, lançada entre 1991 e 1992. Por isso eu gosto tanto de Street Fighter 2. Foi o primeiro Street Fighter que eu joguei. Tem o Street Fighter Champion, que eu adoro, é excelente, mas o Street que me marcou foi o Street Fighter 2, esse que nós estamos jogando agora. E comenta aí, qual o seu Street Fighter preferido, qual que você gosta mais e qual jogo de luta te marcou no 16 bits. Não precisa ser de 1991 ou 92, me fala aí qual o seu jogo de luta preferido, o que você mais gosta. E o meu primeiro colocado é International Superstar Soccer, o clássico de futebol da Konami lançado em 1994 exclusivamente para Super Nintendo, revolucionou os jogos de futebol. Afinal de contas, quem não chegou a reunir os seus amigos para jogar aquela pelada de futebol? Quem não ficava revoltado com aqueles gols de lateral, aqueles gols chamados gols apelões? E foi possível pela primeira vez em um jogo de futebol marcar gol do meio de campo, galera. Dar chapeuzinho de carretilha, driblar goleiro, fazer falta, cobrar pênalti, tudo que você imaginava no jogo de futebol era possível fazer em International Superstar Soccer.
Esse jogo eu joguei demais, e uma curiosidade de International Superstar Soccer, foi um dos primeiros jogos a ganhar uma hacker oficial, exatamente, não oficial pra falar a verdade, né? Foi a primeira que teve várias hacks. Muitos de vocês podem não conhecer o famoso, o tradicional Superstar Soccer, mas certamente jogaram muito Campeonato Brasileiro, Ronaldinho Soccer e outros jogos que tiveram hacks baseado nesse jogo da Konami, que foi o primeiro lançado em 1994. A minha primeira hack de International Superstar Soccer foi o International Superstar Soccer Castelhano, que tratava-se de um jogo de futebol que tinha a seleção do Peru substituindo a seleção da Itália, com o famoso Roberto Baggio, que perdeu o pênalti na Copa de 94, aquele que tinha o rabinho de cavalo amarrado. Na época eu jogava muito o International Superstar Soccer, fazia muitos gols, escanteio, e esse se tornou uma febre em todo o Brasil no ano de 1994, ganhando uma versão mais tarde. Essa versão teve versões para Super Nintendo e Mega Drive. Mais tarde também teve uma versão para PlayStation. Eu já estou falando da International Superstar Soccer Deluxe, ou Deluxe, como muitos gostam de pronunciar. Mas na minha opinião, o primeiro colocado vai para a International Superstar Soccer. Joguei por muitas madrugadas e reuni muitos amigos. Foi um jogo que valeu muito a pena e até os dias de hoje tenho uma paixão e um carinho imenso por esse clássico da Konami. International Superstar Soccer fez tanto sucesso que acabou dando nome a muitos times de futebol da época. Muitos times de várzea usavam o nome Superstar, International Superstar ou Star Soccer para desafiar os seus oponentes. Eu mesmo gostei muito, acredito que fez muitos fãs no Brasil e ao redor do mundo. Se você gostou, se você jogou International Superstar Soccer, deixa o seu comentário, diz qual era o seu time favorito, qual era o jogador e o gol que você mais marcava. Comenta aí. Vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva-se. Deixa a sua sugestão de tema ao próximo vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Live 10